ouvindo. Você ia falar meu nome é Natália Salazar de novo, Eu ia né? falar meu nome. Pode falar Meu também. nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos, gente. Bom domingo para Bem-vindos. vocês. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos ao podcast com as melhores introduções da internet. Super bem planejadas, bem escritas, ensaiadas por horas. Eu acho que depois dos comentários que a gente teve essa semana, a gente pode se auto-intitular As Potrancas do True Crime. As potrancas do... Meu Deus! Foi tão engraçado. Toda hora que eu abria o YouTube Studio, eu via Ê, potranca braba! E eu ria. Eu recebi várias mensagens no meu Instagram pessoal também e no Spotify para podcast, nos comentários do Spotify, tava lá vários potranca, eita nós. Gente, se você só acompanha a gente por aqui, não pelo podcast, a gente pediu no podcast pra galera comentar e vir engajar no YouTube e tal. E aí a gente falando besteira, né? Como sempre, do nosso freestyle, teve uma hora que a Nath falou, falam eita nós! E aí, comenta qualquer nós, coisa pra dar engajamento. Vai lá e comenta, eita nós! Aí evoluiu de eita nós pra vai potranca, potranca braba. Bitelão. Telão, e aí agora a gente olha os comentários dos vídeos e aquece nosso coração. Toda hora que eu vejo um potranca braba, bitelão, eita nós, eu sorrio por dentro. Coisas de Patramader, gente. Quem é Patramader é Patramader. É um povo especial. Sim. É um nicho especial aqui da internet. É um jeitinho diferente. Não sei descrever. É uma mistura de você ser meio esquisito, mas de um jeito fofo. É esquisito de um jeito fofo, com uma ironia, um sarcasmo meio aguçado, uma coisa assim meio... Sim. Uma coisa meio afrontosa, mais doce, mais feliz, mais bonitinha. Sim, e se você tá chegando aqui agora, junte-se à nossa turminha do barulho. Se inscreve aí, curte, compartilha. Essa galera da pesada. Não, essa galerinha da pesada. Essa galerinha que toma vários sucos de maracujá do Gigabyte. Várias rodadas de suco pra galera são pagas aqui. Esse é um canal de True Crime, a gente fala de coisas horríveis, a gente fala de coisas paranormais, a gente fala de coisas de mistérios e de tudo que esteja relacionado ao mundo do True Crime, mas a gente fala de uma forma bem descontraída, bem tranquila, como se fossem duas amigas conversando, porque é isso que a gente é, nós somos duas amigas conversando. Então, sente-se aí, junte-se e vire amigo também da gente. Sim, e bora falar de tragédia, porque eu trouxe um caso que, de certa forma, ele se relaciona com o caso que a gente vai falar no podcast na segunda, sai amanhã. Tá. Porque é um caso de uma pessoa que aparentemente sumiu no ar. Ai, meu Deus. Sim, e é um caso que, pra mim, assim, é um caso que ele tem um peso um pouco diferente, porque é um caso que aconteceu no meu bairro. Aconteceu muito perto de casa, por isso que até vocês vão ver, eu peguei alguns mapas que a gente vai colocar aqui pra vocês entenderem e tal, que é o caso do Trevor Deely, que eu acredito que seja um dos desaparecimentos mais misteriosos, assim, da Irlanda inteira. E olha que muita gente some aqui, mas esse é um caso que, sim, é um caso que tipo, mexe com todo mundo, e sempre que o caso faz aniversário, que vai ser daqui a pouco, todo mundo volta a falar e ninguém sabe o que aconteceu. Você sabe que antes eu não gostava de casos de pessoas desaparecidas, porque o fato de não ter uma explicação, não ter, assim, um fechamento, me deixava irritada. Mas, principalmente escrevendo para o episódio de amanhã, e eu entrei numa onda essas últimas semanas de pessoas desaparecidas, e eu tô, tipo, com 30 casos de pessoas desaparecidas que eu quero fazer. Eu tô bem nessa vibe ultimamente. Então... Good. Então você vai gostar desse caso. Esse Tô caso curiosa, porque eu não conheço. Bizarro. Esse caso corta o coração e é bizarro. E depois a gente também quer ouvir as teorias de vocês. Conforme a gente for falando, eu quero saber o que vocês acham, porque às vezes é uma coisa, como eu já escutei muito esse caso por ser daqui, então sempre sai no jornal, a galera comenta, no Reddit a galera daqui tem teoria. Às vezes eu tô indo por uma direção e vocês vão me falar uma coisa que vai me dar aquele momento... E a Renata que vai solucionar o caso. Não, às vezes é algum Patramother, sei lá, às vezes alguém comenta uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Claro.
Mas vamos ver, vocês vão entender. Tá. Então vamos falar um pouquinho do Trevor primeiro, gente. O Trevor Deely, ele nasceu em 15 de agosto de 78, filho do Michael e Diane Deely. E assim, gente, ele era um cara, assim, ele é o típico cara irlandês, tá? Ele nasceu em Naas, que fica em Kildare, aqui na Irlanda, né? Ele era o caçula de 4 irmãos. E era um cara muito próximo da família, especialmente do irmão mais velho dele, o Mark. Ele cursou administração no Waterford Institute of Technology, mas ele acabou desistindo do curso antes de se formar, porque ele viu que a ADM não era pra ele. Quem nunca, né? Teve uma crise, decidiu trocar. E aí ele fez um técnico de tecnologia da informação em Dublin, que ele concluiu em maio de 99. Logo depois da formatura, era uma área que já estava crescendo muito, e a Irlanda ainda não recebia tanta gente de fora como recebe hoje. Pra você ter uma ideia, quando ele se formou em 99, fazia menos de um ano que o IRA tinha entregado as armas. Então a Irlanda tinha literalmente acabado de sair de uma guerra civil que durava algumas décadas já. Que durava muito tempo. Então a Irlanda não era como é hoje um destino preferido, assim. Então você tinha muito mercado e pouca gente. Então, ele saiu com várias ofertas de emprego. E ele acabou optando por trabalhar no departamento de TI do Bank of Ireland. E ele trabalhava especificamente no departamento de gestão de ativos, localizado na Leeson Street, em Dublin. Ele se destacou imediatamente na nova posição. Ele era muito querido pelo gerente, muito querido pelos colegas de trabalho. Assim, ninguém tinha nada de ruim pra falar desse cara, gente, sério. Até porque ele era super novo, né? Quando ele se formou, ele tinha de 21 para 22 anos. Ele não teve tempo de fazer muitos inimigos. Exato. O Derek Tracy, que era o gestor dele, ele descreveu o Trevor da seguinte forma. Ele fala, ele era quase o funcionário perfeito, era confiável, nada era demais para se pedir para ele, ele tinha vontade de aprender e se relacionava bem com todos na empresa. Ele era um cara muito feliz. Todo mundo que descreve o Trevor, descreve ele como um cara muito feliz. Ok. Isso é engraçado. E é engraçado porque eu vejo muito isso aqui na Irlanda. Os irlandeses, de maneira geral, eles são muito animados. Eles são muito felizes, realmente. Eles são muito... Eu acho que tem um pouco daquele negócio de brasileiro, de tipo, tudo é uma merda mesmo. Vamos rir, vamos se divertir, vamos fazer um churrasco, entendeu? Sim, porque exatamente. tá tudo em termos de política, economia, a gente não quer saber disso. Sim. Eu acho que é meio isso. E é um povo muito receptivo, muito. Sim. Muito receptivo. Então, assim, se os próprios irlandeses estão descrevendo ele como um cara feliz, então, assim, se as pessoas felizes estão descrevendo ele como sendo feliz, ele era muito feliz. Muito happy-go-lucky. Sim. Um dos melhores amigos dele, o Conleth Lunan, ele diz, Trevor era um cara animado. Ele estava sempre em boa forma. Boa forma não é bem no sentido físico, gente. Em inglês tem um termo que é good shape. Good shape é quando o cara topa qualquer coisa. Você fala, vamos em tal lugar, ele nunca tá cansado. É o oposto de mim. Ele nunca tá sofrendo, ele nunca tá cansado. Você chamou, ele vai. Ele fala, ele estava sempre em boa forma e também era um cara maduro. Ele estava indo muito bem no trabalho. Então também tinha um lado sério. Ele sempre levou o trabalho muito a sério. Então, gente, até aí, tudo certo, tudo bem. Ele era um cara que é descrito como super animado, com futuro promissor, numa área que ele escolheu, sendo extremamente elogiado pelo chefe. Tá. E aí a gente vai pro fatídico dia de 7 de dezembro de 2000. O Trevor tinha 22 anos e ele foi na festa de Natal do escritório dele. Aqui também tem essa tradição, que nem no Brasil, tem uma festa da firma de fim de ano. Tem que ter, né? Tem que ter uma festa da firma. Sempre tem. E a festa foi na boate Buck Whaley's, na mesma rua do banco. Normalmente você sai do trabalho e vai direto. E a festa continuou até a madrugada do dia seguinte, né? E o Trevor saiu de lá mais ou menos às 3:30 da manhã. A noite estava muito fria, extremamente chuvosa. E pra piorar, os taxistas de Dublin estavam em greve. Então assim... Pior noite pra você sair de casa. Por exemplo, eu acho que se fosse eu já não ia. Só de pensar de voltar pra casa no frio e na chuva. Gente, quer desculpa melhor pra se livrar da festa da firma do que falar, olha, eu queria muito ir, mas os taxistas estão de greve, então eu não vou poder voltar pra casa. Não consegui carona. Pois é. Melhor desculpa.
Eu sou a típica Pois é. introvertida nesses. Eu já tenho 30 desculpas pra não sair de casa. Tipo, ai, ó, o vento tá sul hoje, eu não posso sair de casa. Pois é. E, gente, o banco era muito perto da casa dele. Eu não sei se você vai lembrar, Nath, teve uma vez que a gente teve que... Eu não lembro nem pra onde a gente ia quando você veio pra cá, que a gente foi descendo por dentro, que eu te falei, aqui é o escritório do Facebook, ali é o Citibank, eu não lembro nem pra onde a gente tava indo, a gente tava indo pra algum lugar. Mas ele fazia mais ou menos esse caminho, como eu falei, tudo isso aconteceu no meu bairro. Então, pra mim, fica mais pessoal ainda, assim. Sim. Não era... da sede do banco pra casa dele, dava menos de 3 quilômetros. O que também me pega, porque, tipo, é mais ou menos o caminho que meu marido faz quando volta, sabe? Porque mexe, sabe, com você, assim, pensar. Então, ele decidiu voltar a pé pra casa. E como o banco era próximo, o banco fornecia pra todo mundo guarda-chuva, uns guarda-chuvões do Bank of Ireland, que são bem característicos, assim. Tem bastante disso aqui em empresa também. Então, ele decidiu ir a pé até o banco, pegar o guarda-chuva e de lá ir com o guarda-chuva a pé até o apartamento dele na Serpentine Avenue, que fica em Ballsbridge, que eu falei. Eu fui googlar a casa dele e eu descobri que ele morava a 1 quilômetro da minha casa. Era muito perto. E aí, ele entra no escritório, ele tomou um chá e ele conversou um pouco com um funcionário que chama Carl Pender. Era o único funcionário que estava no escritório aquela noite. E ele também se conectou brevemente no computador de trabalho e ele fez uma lista das coisas que ele precisaria fazer no dia seguinte. Ou seja, ele não estava caindo de bêbado. Não, porque eu jamais faria isso. Exatamente. Então, depois de... Ele ficou mais ou menos meia hora no banco, fazendo tudo isso, batendo papo, tomando um chá, logando o computador, né? Anos 2000, era bem mais devagar se logar seu computador. Fez a lista de coisas. Então, por volta das 4 da manhã, ele saiu e começou a caminhar para casa. A distância exata do banco até a casa dele era 2,6 quilômetros. São 35 minutos caminhando. A gente vai colocar depois também os mapas do trajeto que ele fez. Durante esse caminho para casa, ele ligou para um dos amigos dele, que chama Glenn Cullen. Também vale lembrar, gente, anos 2000, você se comunicava basicamente por mensagem de texto e ligação mesmo, né? E aí ele deixou uma mensagem de voz, porque eram 4 da manhã. Obviamente, o Glenn já estava dormindo. Essa mensagem foi avaliada depois, e essa mensagem não tinha nada demais. Ele estava se desculpando por ligar tarde, falava que estava indo para casa e encerrou a ligação falando até amanhã. Ok. Às 4h14 da manhã, você consegue ver as imagens do Trevor captadas pelas câmeras de segurança de uma filial do Banco da Irlanda na Haddington Road. E aí, o que eu vou mostrar? Primeiro eu vou mostrar o mapa, mostrando da onde ele saiu e onde ele foi filmado. E assim, mais pra frente eu vou mostrar as câmeras de segurança pra vocês. E essa imagem, feita às 4h14 da manhã, é o último registro comprovado do Trevor Deely. Depois disso, gente, esse cara sumiu no ar. Mano. É simples, é bizarro e simples assim. No dia seguinte, uma sexta-feira, ele não apareceu pra trabalhar. E ele não avisou que não iria, o que gerou um certo estranhamento da empresa por conta do perfil dele. Entretanto, a festa foi até tão tarde que um monte de gente faltou por motivos de ressaca. Sim. E assim, culturalmente falando, tá, gente? Como quem mora aqui foi algumas festas de Natal, nessa época a Irlanda toda é dominada por uma grande ressaca coletiva, tá? Nossa! Deu dia 15 de dezembro. Aqui também, o pessoal vai na festa da firma e o pessoal se acaba de beber. E no outro dia ninguém comenta nada. Mas não é uma coisa que, tipo, mal vista. Ai, não pode ficar bêbado da festa da empresa. Não, a festa da empresa é para ficar bêbado. Todo mundo vai para ficar bêbado porque o chefe tá pagando. Sim. E tem muita gente que sai da festa da empresa e vai pra um pub, vai pra outro lugar. Então, assim, a ausência dele na época foi mais fruto de fofoca da empresa do que alvo de preocupação. Até porque era um cara que nunca faltava. Então era assim, ai, gente, deixa ele uma vez, sabe? 22 anos. 22 anos, sabe? Eu esqueço que ele é tão novo. Ele tinha alguns compromissos com amigos e familiares no final de semana. Entretanto, ele não tinha confirmado nenhum. O que também é normal aqui, principalmente em Dublin. E normalmente, essa época do ano ela é bem caótica.
E eu falo que é uma coisa que eu faço também. Normalmente, como o centro é bem pequeno e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, normalmente o que a gente fala é: onde vocês vão estar? Me fala, se eu conseguir eu passo lá depois de tal coisa que eu tenho pra fazer. E se você consegue, você passa e vê a galera, e se você não consegue porque você bebeu muito, ou porque tá muito frio, ou porque você tá cansado, você volta. Mas quando você fala assim, as pessoas sabem que elas vão te esperar, mas que você pode não aparecer. Hoje em dia, que tem WhatsApp, normalmente a galera pergunta, quando eles estão, você fala, talvez eu passe lá, tô saindo daqui, indo pra tal lugar, eu vou te avisando. Normalmente, se a galera que você falou isso está saindo do bar, eles mandam alguma mensagem, você tá vindo, a gente tá indo pra tal lugar. Sim. Mas se você não responde, mesmo hoje que existe o WhatsApp, que existe tudo, ninguém vai ficar muito preocupado. Não, a galera vai falar, bebeu demais, nem viu, acabou a bateria, sabe? Não é um fruto de preocupação. Tá. Então, como ele teve vários pequenos compromissos assim, que ele falou, se der eu passo, cada lugar em que ele não foi, a pessoa achava que ele estava no outro lugar. Ou seja, ninguém deu conta que esse homem estava desaparecido até a segunda-feira. Sim, e de novo, gente, é anos 2000, redes sociais como a gente conhece hoje não eram realidade, e a comunicação das pessoas era mensagem secretária eletrônica, gente. E mensagem de texto, tipo, e ligação que vai pra caixa postal, sabe? Então ninguém se ligou que ele tinha sumido. Foi só na segunda-feira, quando ele não apareceu no trabalho de novo, que as pessoas começaram a se alarmar. E aí, o banco contatou a mãe dele pra reportar a ausência e perguntar se o Trevor tava bem. E, ao saber que nem a família, nem nenhum colega sabiam dele, o banco reportou o desaparecimento pra Gardaí, ou pra Garda, como a gente chama aqui, a polícia irlandesa. Nisso, gente, como ele era um cara muito querido e tinha muita gente, ele é o mais novo de 4 irmãos, né, e ele tinha muito amigo, ele cresceu aqui. E ele era uma pessoa, assim, muito... Como ele saía muito também, então era uma pessoa que ele era, assim, ele tinha uma rede de apoio muito grande. Muita gente fala que a investigação dos amigos e da família foi até mais eficiente que a da polícia. Eu não duvido. Porque imediatamente, quando o banco ligou pra mãe dele, a mãe dele começou a ligar pra todos os irmãos começaram a ligar pra todos os amigos, e de repente, tava todo mundo saindo do trabalho pra procurar o Trevor. Achavam que ele podia ter se machucado e caído em algum lugar, que ele podia ter sofrido um acidente, tá no hospital e ninguém saber porque a carteira dele podia ter sido roubada. Então, todo tipo de cenário passou pela cabeça das pessoas, né? Inclusive, foram os amigos do Trevor, e não a polícia, que conseguiram obter as imagens de CCTV do local de trabalho dele. Bem como de outra empresa ao longo do percurso. Assim, eles literalmente chegaram e foram pedindo, você pode me fornecer, porque meu amigo sumiu e tal. E foram essas câmeras que capturaram as últimas filmagens conhecidas do Trevor. E essas imagens têm implicações assustadoras sobre o que pode ter acontecido com ele. E esse é o momento em que eu vou mostrar essas imagens, vocês vão ver, e eu vou narrar basicamente o que acontece pra vocês entenderem também o que vocês estão vendo. Vamos lembrar que são imagens antigas, são meio granuladas e tal. Ele sentou numa escada? Peraí, eu vou te falar o que você tá vendo. Esse primeiro homem que você tá vendo, que tá iluminado, não é ele. Tá. Ele tá vindo agora, tá vendo ele vindo? Ele passa. E esse cara tá na escada fazendo o quê? Esse cara tá olhando, a escada seguiu ele, tá vendo? Agora ele tá entrando no portão, aí esse cara para e chama ele pra conversar, o cara que tava lá parado esperando. Aí eles estão conversando. A gente não tem som, né, gente? A gente não sabe o que foi dito aí. Dá pra ver que a imagem é bem granulada, assim. Aí ele tá entrando pra trabalhar. Aí ele sai. E o cara já não tá lá. O cara sai, aí ele passa. Não! E o cara passa atrás. Ai, gente. Então, essa imagem mostra, tipo, às 3h05 da manhã, tem um cara todo vestido de preto, visto se aproximando do portão do banco. Ele fica ali atrás de um dos pilares do portão, como se tentasse se esconder das câmeras.
Esse homem fica lá aproximadamente 30 minutos, entre 25 e 30 minutos. Às 3h34, o homem de preto atendeu o celular. Foi nesse momento que o Trevor começou a passar. O Trevor também estava no telefone. Ele estava conversando com um colega de trabalho que estava dentro do banco para confirmar se o cara estava lá, né? Vendo se eles iam tomar chá juntos. O Trevor tá de boa, dá pra ver na câmera. Quando o Trevor chega no segundo portão, não aparece direito lá, mas o banco tem 2 portões de entrada. Esse segundo portão fica a cerca de 6 metros do primeiro. Não dá pra saber se é o mesmo homem ou se é um segundo homem. Mas um homem de preto sai das sombras e o Trevor encerra a ligação e conversa com o homem. A gente não sabe se eles se conheciam ou não. O Trevor entra no banco e tem uma cena que eu não achei pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar as fotos dessa cena, porque ela não tem na filmagem, mas eu tenho as fotos. Alguns minutos depois que ele entra no banco, mais 2 homens aparecem no portão e ficam olhando no portão. Fazendo nada. E vamos lembrar que tá chovendo muito, tá super frio. Aqui dezembro é o ápice do inverno, às vezes neva, então assim, eles estavam expostos ao tempo, 3h30 da manhã, 3 e pouco da manhã, na frente de um banco que em teoria tá fechado, e eles só estavam lá. Eles ficam alguns minutos, os 3... Boa coisa não era. Aí os 3 estão lá olhando pra dentro, assim, nersos. Mais tarde, falaram... A gente não sabe. A polícia falou que esses 2 caras que chegaram depois, que vocês estão vendo a foto deles na câmera, a polícia disse que eles eram colegas de trabalho do Trevor e foram inocentados de suspeitas. Mas ninguém sabe o que eles estavam fazendo ali e a gente não tem os nomes desses caras. Depois, o homem de preto com quem o Trevor conversou antes de entrar no banco, ele se afasta e some do campo de visão da câmera. E aí o Trevor sai do banco por volta das 4 da manhã e caminhou em direção à casa dele. Às 4h14 é aquela cena que vocês veem dele com o guarda-chuva. Quando ele tá ali passando com o guarda-chuva, ele tá passando na frente do caixa eletrônico do Bank of Ireland, perto da Harrington Road e da Baggot Street Bridge. Nesse frame, que é no finalzinho da filmagem, ele tá a cerca de 15 minutos a pé da casa dele. Mais ou menos 30 segundos depois que ele passa, esse homem de preto, que a polícia acreditava ser o mesmo que estava na frente do banco, foi visto andando rapidamente na mesma direção que ele. 90 segundos depois desse homem passar, essa é outra filmagem que eu perdi, e eu vou explicar depois por que a gente perdeu alguma das filmagens. Mas 90 segundos depois desse homem passar, um casal dividindo um mesmo guarda-chuva também passou. E 1 minuto depois, uma garota passou. E vocês vão ver essas pessoas passando o frame da câmera aqui. Nenhuma dessas pessoas vistas na câmera nunca se apresentou à polícia. A gente não sabe até hoje quem são essas pessoas. E elas podiam ter informação extremamente relevante. Elas viram um assalto, elas viram 2 homens discutindo, elas viram 2 homens brigando na rua. Pois é. Gente, e assim, o Trevor nunca mais foi visto. Nunca mais. Essas imagens dele passando, dele conversando e esses frames dessas pessoas são tudo que a gente tem. O Michael Dealey, o pai do Trevor, ele tirou 6 meses de licença do trabalho depois do desaparecimento do Trevor, porque o escritório dele tinha vista para o canal onde o Trevor foi visto pela última vez. E ele fala que ele não conseguia ir para o trabalho sem lembrar do filho. Sobre isso ele fala, não poderia ser pior. Estar lá me fazia lembrar do desaparecimento todas as horas do dia. Nossa, não tem... Como você vai trabalhar desse jeito? Pois é. E assim, gente, em 2000, as câmeras de CCTV, elas gravavam as imagens em fita VHS. E essas fitas eram frequentemente gravadas em cima com novas imagens. Por conta disso, e pelo desaparecimento do Trevor só ter sido reportado 4 dias depois da última vez que ele foi visto, pode ter havido imagens adicionais do Trevor e do aparente perseguidor dele naquela noite que foram perdidas para sempre. Mesmo os frames dos outros caras esperando no portão, as outras pessoas passando depois, eu não achei na internet. Então, eu não sei se são coisas que se perderam na investigação,
por conta da forma como isso era conduzido, eu não sei. Mas mesmo as imagens oficiais que a gente tem acesso já estão se perdendo porque era um outro tipo de mídia, né? Outro fator que pode ser encarado... eu acho que ele só agrega mais ao mistério. O então presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, ele visitou a Irlanda 2 dias depois do desaparecimento do Trevor. Por conta disso, a equipe de segurança do Bill Clinton fez uma varredura absurda na área onde o Trevor foi visto pela última vez, nos dias que antecederam a chegada do Bill Clinton, né? Entre outras coisas, a equipe de segurança esvaziou lixeiras e latas de lixo e investigou os canais e veículos, todos os carros da área. Sim. Tem gente que diz que é possível que a equipe tenha descartado sem saber pistas sobre o que aconteceu com o Trevor nesse processo de manusear as coisas. Por outro lado, essa varredura que as pessoas fizeram descarta a possibilidade do corpo do Trevor ter sido depositado em algum beco, em alguma lixeira. Sim. Porque se fosse o caso, ele teria sido localizado pela equipe de segurança do presidente. Sim. Principalmente, gente, vamos lembrar de novo, na época, em 2000, a situação política da Irlanda ainda era muito delicada. Fazia só 2 anos que o IRA tinha aceitado cessar fogo com o governo britânico. Os ânimos estavam exaltados. O IRA era muito conhecido por usar o que eles chamam de Irish Car Bomb, que hoje é até um drink. Eles explodiam bomba em grandes áreas urbanas dentro de carro. Então, por conta disso, eu tenho certeza absoluta... E, outro detalhe, né? O Trevor tava... onde ele morava fica a mais ou menos 900 metros da embaixada americana na Irlanda. E não foi o Bill Clinton que negociou com o IRA? Que fez foi. O Clinton foi um dos responsáveis por negociar a paz, por isso que ele tava indo visitar. Sim, então ele... Possivelmente ele era um target. Ele era um target, sim. Ele era possivelmente não, ele era total um target. Eu não sei nem como é que ele deixaram o homem ir. Eu acho que se fosse hoje em dia não teria ido. Tem uma suíte com o nome dele, inclusive no Hotel Europa, que é o maior, era na época o maior hotel lá de Belfast, né? Por conta disso. Mas essa viagem dele foi inclusive para incentivar o processo de paz, que foi um processo de paz bem difícil, né? Enfim, gente, consequentemente, o Bill Clinton provavelmente era a pessoa mais protegida da Europa naquele momento. E a equipe de segurança fez uma varredura absurda, porque você não quer ser o chefe de segurança que deixou o presidente ser morto pelo IRA, sabe? E o Trevor tava muito perto, gente. Eu vou colocar o mapa de onde ele sumiu e de onde era a embaixada pra vocês verem. Ele tava muito perto. Bom, então o corpo dele não foi encontrado. Nunca. Além de tudo, a polícia irlandesa, a Garda, vasculhou meticulosamente a água embaixo da ponte da Beggle Street, né? E não encontrou nada. E todos os canais de água próximos foram revistados sem resultados. Porque muita gente tem a teoria de que, tipo, ele pode ter passado mal e caído. E assim, um monte de gente também se questionou, não poderia drenar o canal? Então, a bacia do Gran Canal não pode ser completamente explorada por conta da profundidade e porque a drenagem da bacia ameaça a integridade estrutural dos edifícios circundantes, então você não pode drenar. Ok. Mas eles, assim, tudo que pôde ser feito para analisar a área dos canais foi feito. E todas as informações que a gente tem são essas, gente. A partir daí a gente vai para as teorias. Eu não tenho nada. Não, mas calma, que tem, você não tem, mas um monte de gente tem e várias. E antes de alguém falar alguma coisa, eu sei que não se pronuncia Garda, mas eu sou uma brasileira morando na Irlanda, todo mundo fala Garda, e eu vou falar Garda sim, a gente fala Garda. Vamos normalizar a palavra Garda. Eu não consigo falar Garde, eu acho que, não sei, não soa bem, mas enfim. A primeira teoria eu chamei de Jane. Por quê? Em novembro do ano que o Trevor sumiu, ele voou pro Alasca para visitar a Jane, que era uma garota que ele conheceu meses antes em Dublin, enquanto ela estava de férias na Irlanda. Tanto a polícia daqui quanto a família do Trevor, eles chegaram a investigar se essa Jane poderia estar, de alguma forma, ligada ao desaparecimento dele. Inclusive, as irmãs do Trevor, a Michelle e a Pamela, elas foram até o Alasca para falar com a Jane. A Jane disse que eles se conheceram quando ela estava na Irlanda, eles tiveram um lance e que ele queria ir para Alasca para falar com ela, mas ela disse que ela tentou impedir o Trevor de ir porque ela falou que ela estava trabalhando, então que ela não ia poder ficar com ele. E ele decidiu ir mesmo assim. E ela falou que quando ele chegou, ele meio que se ligou que não ia rolar mais nada e tal, porque realmente ela não deu muita atenção para ele.
Ela falou que eles quase não saíram, mas que ele disse depois pros amigos que ele se divertiu demais explorando o Alasca, então que valeu a pena. Tipo, a gente não ficou, mas pelo menos eu me diverti lá, né? Então, conheci um lugar novo. Claro. Eu tô falando isso porque teve gente que teorizou se ele não teria ficado, tipo, de coração partido por não ter dado certo com ela e não teria feito alguma coisa, se não teria tentado contra a própria vida. Mas, assim, os caras falaram que ele não parecia chateado e não tem perfil, assim, ninguém pegou e viu, tipo, 60 ligações feitas pro número dela, não teve nada, assim, não teve nenhum comportamento obsessivo da parte dele. E ele tava fazendo planos pro futuro, ele foi pro escritório, ele fez uma lista do que ele deveria fazer no outro dia, ele tava fazendo planos no final de semana, ele não tava com uma mentalidade de alguém que ia fazer alguma besteira ou atentar contra a própria vida. Exatamente. E teve quem teorizasse que alguém poderia ter, tipo, um namorado da Jane poderia ter voado do Alasca até Dublin. Só que o Trevor, ele não relata nenhum enfrentamento com nenhum ex. Tipo, ele não falou nada, nem sobre ela ter um namorado, nem, tipo... Ele nunca falou nada, tipo, nossa, fui lá e o namorado dela apareceu. Não teve... E assim, gente, tipo de desculpa, mesmo que... Eu duvido que... Custa dinheiro você voar do Alasca pra Irlanda. Não, e eu acho que... acho não. Você não consegue ir do Alasca pra Dublin sem que alguém saiba que você pegou um voo. Não teve ninguém, assim... não tô falando que ninguém foi de Alasca pra Dublin, mas eu digo que as pessoas que fizeram essa viagem foram investigadas, sabe? E não teve nenhum registro de nenhum namorado, ninguém que tivesse alguma relação com ela indo pra Dublin nessa época. Bom, então essa teoria é meio ginástica mental, Tem a teoria de afogamento acidental. Então, as pessoas especulam que ele pode ter ou tirado a própria vida, ou acidentalmente caindo na água e se afogado. Infelizmente, isso acontece aqui e no Reino Unido, isso acontece com alguma frequência. Aqui também. Sim. Mas nada foi encontrado para apoiar nem a teoria dele tirar a própria vida, nem a teoria dele cair acidentalmente. Por quê? Naquele dia, naquela semana, na verdade, o canal estava bem raso e ele foi extensivamente investigado pelos mergulhadores da polícia. Normalmente, quando isso acontece, infelizmente, como a gente falou que acontece muito, a tendência é que os corpos flutuem para a superfície e apareçam. Inclusive, quando a gente fez o caso das Scissor Sisters para o podcast há alguns anos, a gente conta a história de irmãs irlandesas que matam um cara e jogam o cara no canal, e é exatamente isso que acontece. Os pedaços vêm para a superfície. Sim. Ou o corpo, né? No caso do cara dos pedaços, porque... Para saber mais, vai lá assistir. Vai ouvir o episódio. Mas enfim. Então, isso normalmente é o que acontece. Infelizmente, é muito triste, mas muita gente que desaparece aqui é encontrada assim. A irmã do Trevor, a Michelle, ela estava em Londres pro fim do ano. Ela lembra, embora não com 100% de certeza, de ter ligado para ele em algum momento do fim de semana. Só pra conversar, assim, porque ela não ia conseguir encontrar com ele, né? E ela lembra que o telefone tocou até cair na caixa postal. Se o telefone tivesse caído na água na madrugada de sexta, a ligação teria caído automaticamente na caixa postal. Porque daí o telefone estaria destruído. Ele tava... a localidade, a gente tá aqui bem perto do mar. Então ele tava a pelo menos 2,5 metros do mar. Mas mesmo assim, naquela parte da Baía de Dublin, um corpo normalmente volta pro canal. E isso não aconteceu. Nenhum corpo foi visto em nenhum lugar perto da costa. E essa é uma evidência importante. Nada do que ele estava usando, nem o guarda-chuva gigante do Bank of Ireland que vocês viram que ele estava usando, nem carteira, nenhum dos pertences dele, nem uma peça de roupa, nem uma meia, nem o casaco, nada apareceu em lugar nenhum. Ele foi levado dali. Sim. Tem também a teoria de que foi um desaparecimento intencional, tipo fuga para começar uma nova vida. Que também não faz muito sentido se a gente considerar que ele era próximo da família e dos amigos. Tanto que os 2 melhores amigos dele, que são o Glenn Cullen e o Conlet Lunan, eles afirmam com 100% de certeza que ele nem tirou a própria vida, nem desapareceu de propósito. E ele tinha um emprego seguro, no qual ele se sentia razoavelmente satisfeito. E, tipo, não tô falando que não acontece. Acontece
com mais frequência do que a gente imagina, de gente que some e daí volta depois de 3 décadas, 4 décadas. Mas assim, normalmente são pessoas que já têm algum problema, que já querem desaparecer por alguma razão. Ele não tinha motivo nenhum pra desaparecer. Sim, exato. Eu até lembrei quando eu estava fazendo essa parte do roteiro, a gente fez um caso para os apoiadores, tem alguns anos também, do Brian Schaefer. E o Brian é um caso bem parecido, só que é nos Estados Unidos. O Brian também parece que sumiu no ar, saindo de um bar. Só que no caso do Brian, as pessoas teorizaram muito, porque ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele tinha acabado de perder a mãe, de que ele era muito próximo, ele escolheu fazer medicina por causa da mãe, ele estava frustrado com a carreira de médico, e ele vivia falando que ele ia largar tudo e ir pra praia ser músico. Então, assim, tinham alguns fatores que falam que ele estava muito deprimido, ele tinha perdido peso e tal. Então, tinham alguns fatores que poderiam indicar alguma coisa, mas não poderiam, é uma coisa assim bem... Mesmo no caso do Brian, que tinha motivos, entre aspas, né, tipo, que tinham coisas pesadas acontecendo na vida dele, ainda é um salto você imaginar isso, né? E no caso do Trevor, não tinha nada, ele não tinha nada assim. E, tipo, eu imagino que quando isso acontece, a pessoa não vai esperar, tipo, 20, 30 anos pra voltar. Não. Ou ela vai ser encontrada depois de 30 anos, ou ela vai voltar antes. Não, e ele não tinha motivo pra ele não falar, por exemplo, mãe, eu vou sumir um tempo, eu volto. Não tinha porquê, ele tinha, ou pros melhores amigos dele, sabe? Ele não tinha... Assim, o mais perto de um drama que ele tinha na vida dele foi lá, a Jane, que ele conheceu e foi lá, mas ele mesmo já construiu isso resolvido. Foi, ela não quis nada com ele passeou, voltou e acabou, sabe? Além disso, não tinha nenhuma atividade em comum na conta bancária dele antes do desaparecimento e nem nenhuma atividade depois. A conta dele não foi usada depois que ele sumiu. E antes, ele não sacou uma grande quantidade de dinheiro, sabe? Não teve nada disso. A movimentação da conta dele estava normal. Mano. Ele também tinha feito planos futuros com amigos, e ele não tinha nenhum histórico de problemas mentais, nem de depressão, nem de nada. E outra coisa também, né, gente? Esse caso estourou aqui. Tinha cartaz desse cara, tinha outdoor com a foto desse cara. No país inteiro. E não teve nem... Se fosse o caso, vamos supor que ele fugiu, sei lá, deu um surto nele. Vou fugir, vou sei lá, vou pra Tipperary. Vou pra uma cidadezinha pequena, ninguém vai me achar. A Irlanda é desse tamanho. Sim, e tinha tanta mídia. A RTE, que é a televisão daqui, soltava foto desse cara o tempo todo. Não teve nenhum avistamento, ninguém viu nada, ninguém viu ninguém parecido, sabe? Avistado. Tipo, ele nunca foi avistado? Não ninguém teve, nunca não, falou, não teve eu nenhum... vi alguém parecido com ele? Nada? Nada. Nada foi levado do apartamento dele e não existe nenhuma indicação de que ele tenha voltado pro apartamento na noite que ele desapareceu. Gente. Então ele teria que ter saído com a roupa do corpo e o guarda-chuva do Bank of Ireland sem ter sido visto por ninguém. Gente. E agora eu vou falar das teorias que eu acho que tem um pouco mais de sentido. A primeira pode ser vítima fatal de um assalto que deu errado. Só que, assim, ela tem um pouco mais de sentido, mas ao mesmo tempo também não tem. Por quê? Primeiro, assim, esse tipo de crime, gente, latrocínio, não é comum aqui. E mesmo quando acontece, normalmente, eu não sei nem... É uma coisa que é um pouco difícil de explicar, mas assim, o alvo em assalto, que nas raras vezes que acontecem, é gente muito rica. Não é gente que sai do pub e volta a pé pra casa. Tipo, não existe essa cultura aqui de alguém apontar uma arma pra sua cabeça e pedir seu celular. Não tô dizendo que roubo de celular não existe, mas aqui o que acontece é alguém te furtar, assim, vai puxar de você, vai tirar da sua mão, mas assalto com a mão armada é muito raro aqui, nos anos 2000 era mais raro ainda. Então tem esse fator, ele era só um jovem normal voltando pra casa depois do pub, e ele não tinha nada de valor com ele. E pensando no assalto, a última atividade que existe no cartão dele de banco foi à 00:28 em um caixa eletrônico. Ou seja, horas antes dele sumir. E isso também porque, gente, normalmente, naquela época ainda, não tinha muito lugar que... Já tinha um pouco, mas tinha muito bar que você comprava cerveja com dinheiro. Não tinha esse lance de só bater o cartão. E comprar. Então, os próprios pubs aqui tem caixa eletrônico dentro, que ainda é do tempo que a galera entrava no pub pra sacar dinheiro pra comprar cerveja. O que, gente, é uma sacanagem, viu?
O caixa eletrônico dentro do pub é uma sacanagem. Sim. Mas às vezes salva. Às vezes a gente vai no Fibers, tem umas festas que você tem que pagar cash in hand, porque... as festas dos meninos que a gente foi e tal. Aí você esquece de sacar, você só saca ali no Fibers. Mas então, daí você já tá trincada. Ao invés de sacar 100, você saca 300. Porque daí você tá, tipo, riquíssimo quando você tá na 6ª, 10ª cerveja. Isso é verdade, isso pode acontecer. E é mais fácil de você dar gorjeta pros garçons também. Nossa, depois da 6ª cerveja, eu sou a Elon Musk do pub. Eu tô, tipo, nossa... Drinks for all! Eu lembro, eu tenho uma foto sua beijando a jarra de cerveja, aquela jarra de... tipo, com a máscara de coelho, beijando a jarra de cerveja. Foi uma grande noite. Mas assim, isso até reforça o argumento. A minha cara de orgulho. Foi uma boa noite, Foi uma gente. ótima noite. Mas enfim, isso só valida o fato de eu achar que isso não é provável, porque se ele sacou 00:28, ele ficou mais 3 horas lá, não tinha dinheiro com ele gastou tudo. Sim. Ele provavelmente bebeu tudo. E aqui a gente tem o hábito, gente, de pagar rodadas. Então você não vai e compra a sua cerveja e você pergunta quem quer. Aí todo mundo ergue a mão, você compra 6, você leva pros seus parça. Aí é a vez do outro parça, porque aí você reduz o seu tempo indo na fila. E é por isso que você fica muito louco, porque cada vez que você pensa, preciso ir embora, não, mas você pagou 6 cervejas, você vai ter que tomar as outras 6 cervejas, é isso. Estranhamente, é uma matemática esquisita, mas na maioria dos casos, se você comprou 6 cervejas, você vai tomar 6 cervejas. Sim. Porque cada hora um vai comprar uma cerveja pra você. E bêbado é honrado. Então... e aqui na Irlanda isso é muito sério, assim, se você compra a rodada, você tá se comprometendo a ficar lá até todo mundo da mesa pagar uma rodada. Eu acho bom. Sim. E aí depois da rodada, depois que todo mundo tomou uma rodada, aí cada um pega o seu, porque tem gente que não vai estar em condição. Mas tendo tudo isso em vista, ele provavelmente não tinha nenhum dinheiro com ele. No máximo, uns 10 euros do táxi, que nem tinha táxi, né? Mas assim, ele não tava com nada de valor, sabe? E mesmo que fosse o caso, seria um assassinato muito incomum na Irlanda. E mais uma vez, eu não imagino que um assaltante que quisesse pegar o celular e a carteira dele ia ter a expertise de sumir com o corpo. Provavelmente o que ia acontecer é que ele ia tomar um tiro, o cara ia correr. Sim. E ele ia ser encontrado. E alguém ia ter visto. E alguém ia ter ouvido alguma coisa. Um grito, uma briga. Sim. E esse também é outro argumento, né? O corpo nunca foi localizado e era uma área extremamente movimentada da cidade. Tava todo mundo pela rua ainda. Sim. E também, devido à visita do presidente, né, do Bill Clinton, chegando nos próximos dias, tava tudo sendo revirado. Então, se o corpo tivesse sido escondido em qualquer lugar, ele teria sido encontrado. E aí, essa é uma das teorias que eu acho a mais provável, tá? Que é sequestrado em um carro e assassinado em outro local. É o que eu acho também, ele foi levado dali. Se vocês olham o final da segunda filmagem, eu vou colocar o vídeo de novo pra vocês verem, dá pra ver os faróis de um carro passando pelo Trevor na hora que ele é visto pela última vez. E esse motorista nunca se apresentou à polícia e ele tava de frente pra ele, com o farol. Então, esse motorista teria visto ele. E mesmo que o motorista não tenha visto ele, se você tava passando de carro aquela hora, naquela rua, com a cobertura que o caso teve, faria sentido você se apresentar à polícia e falar, olha, era meu carro, mas, sei lá, certo. não prestei atenção, ele tava andando na calçada, não tava balançando, não vi nada, claro. Mas esse motorista nunca falou com a polícia. Por quê? Outro motivo, com exceção dos 2 colegas de trabalho que estavam na frente do Bank of Ireland, esses nerds que a gente não sabe quem são, as demais pessoas que apareceram nas câmeras de segurança nunca se apresentaram à polícia. Apesar do caso ter sido extremamente divulgado num país extremamente pequeno, com uma taxa de crimes violentos e desaparecimentos extremamente baixa. O que sugere que essas pessoas estariam de alguma forma envolvidas ou que elas teriam um motivo muito forte para não se apresentarem à polícia. Sim. Eu pensei muito nisso até, porque eu fico pensando, gente, em quantas vezes você não volta a pé do pub para casa... E por quanta gente você não passa que você não sabe que pode ter acontecido alguma coisa. Você não sabe, tipo, você passa por tanta gente todo dia, né? Sim. Eu não sei, eu pessoalmente acho que se fosse eu, às vezes não era nem eu na câmera, mas vamos supor que é um caminho que eu faço sempre. E eu vejo que alguém... É o que eu falei, gente, aconteceu a 1 quilômetro da minha casa, sabe? Tipo,
eu fico pensando, se é um caminho que eu faço sempre, eu iria na polícia, mesmo que não fosse eu, mesmo que tivesse chance de ser eu. Tipo, ó. Claro. Eu moro em tal lugar, eu passo sempre por lá por tal e tal motivo, eu tava no pub tal, eu voltei pra casa tal horário e eu não vi nada. Pois é. Eu falaria nem que fosse pra minha consciência ficar limpa, não, e só sabe? pra polícia saber que naquele horário você não viu nada. Então aquele horário tá fora do timeline da polícia já, entendeu? Às vezes a gente acha que, eu não tenho nada pra falar pra polícia, mas às vezes eu não ter visto nada em horário tal é uma puta informação pra polícia. Sim. Então qualquer informação que você tiver é sempre bem-vinda. E assim, gente, foi um caso muito divulgado. Eu acho que assim, mesmo que o seu primeiro impulso seja não falar, eu acho que chega uma hora, você vê a família desesperada, você vê uma coisa assim. Gente, pelo amor de Deus, se você não tem nada a ver. Fria pra não se apresentar pra polícia numa situação dessa, sinceramente. Melhorem. Sim. Outro fator, o primeiro homem de preto que aparece nas câmeras de segurança, ele parece estar esperando alguém, senão o Trevor é alguém. Ele senta, ele para, ele olha, ele levanta, ele fala no telefone. Não, ele tá super suspeixa, aquele cara. E assim, aqui eu passei a versão resumida, porque vocês não iam querer ver tudo, né, tempo integral da câmera de segurança, mas ele fica meia hora parado num local inusitado, escuro e exposto ao mau tempo, até que o telefone toca, né, e aí ele sai da calçada, voltado para a direção certa, segundos antes do Trevor chegar, como se alguém tivesse avisado ele que o Trevor estava chegando. Sim. Então, assim, dadas as circunstâncias, parece ser mais do que coincidência e parece ser um indicador de algum plano. Parece que ele tava esperando o cara passar ali e que alguém ligou pra ele e falou, ele tá chegando. Uhum. Ninguém, além disso, em nenhuma casa perto da Haddington Road, que foi o lugar em que ele foi visto pela última vez, ouviu nenhum som de briga, nenhum som de tiro, nem viu nada estranho. O que pode indicar que o Trevor poderia ter sido coagido a entrar num carro, naquele carro que aparece na câmera. De repente, pode ser porque alguém apontou uma arma pra ele, ou porque alguma outra pessoa, de repente o cara que tava seguindo ele, pode ter ameaçado ele fisicamente. Uhum. De uma maneira, sabe, pode ter agarrado ele por trás e falado, eu estou armado, você vai entrar no carro. E aí vem o que eu considero uma das maiores evidências desse caso. Vamos ver o que vocês acham. Em 2017, a polícia irlandesa recebeu o que ela considerou uma denúncia muito forte de uma mulher não identificada que anteriormente ela se associou a uma gangue que conduzia tráfico de drogas e trabalho sexual ao longo daquele canal em que o Trevor passou. Essa informante disse que o Trevor teve um encontro casual com um membro importante dessa gangue e que esse encontro levou ele a ser morto a tiros. E ela indicou o lugar em que o corpo estaria. Essa informação resultou em uma escavação de 6 semanas em busca de restos mortais em uma área de West Dublin. E, embora eles tenham encontrado uma arma e 80 mil euros em heroína e cocaína no lugar, foi determinado que essas evidências não tinham relação com o caso do Trevor e o corpo não foi encontrado. Por conta dessa informação, a polícia irlandesa se concentrou fortemente na possibilidade de que a população prisional da Irlanda tem informações sobre o que aconteceu com o Trevor. Por quê? É um caso que ninguém sabe nada, apesar do extremo nível de atenção midiática que o caso recebeu. Se não me engano, ele é o caso mais divulgado da Irlanda. Uhum. Então, acham que assim, o que a polícia diz é, você tem muita exposição, essas imagens passaram em todo lugar e ninguém falou nada. Normalmente, isso é um indício de que existe uma gangue conhecida ou um elemento criminoso envolvido no crime, no suposto crime, né? Porque a gente nem sabe se teve um crime. E a polícia acredita hoje que a maior chance de resolver o problema é conseguir que algum informante fale. Porque eu fico imaginando se de repente as pessoas que estavam lá não viram alguma coisa, tipo, em que você não quer se apresentar pra polícia e falar que você viu. Exatamente. Porque senão você vai colocar um target nas suas costas, sabe? Tipo, uma coisa bem de máfia, bem de gangue mesmo. Não, e como ela fala que era uma gangue de trabalho sexual e tráfico, a gente não sabe se, por exemplo, a mulher com o cara não era um cara como profissional do sexo, porque é ilegal aqui, né?
poderia ser uma mulher conduzindo o cara pra algum apartamento em que eles iam ter um encontro sexual pago, que é uma coisa legal. Aí o cara não vai se apresentar pra polícia e falar, contratei o serviço. Claro. A mulher também, que passou depois, podia ser uma profissional do sexo, elas podiam estar lá atendendo gente, essas pessoas não vão. E ninguém deixa, essa informante não deixou claro o que aconteceu nesse encontro casual aí, se ele viu alguma coisa, se eles brigaram e o membro da gangue tava alterado e falou, não, esse cara... Se o Trevor, meio bêbado, falou alguma coisa e o cara ficou ofendido e quis revidar de um jeito mais gangster, ou se ele testemunhou algo. De repente ele ouviu alguma coisa no pub. Sim. E fez algum comentário, então ficou claro que ele ouviu. A gente não sabe. Às vezes ele nem se ligou porque ele tava bêbado, mas... Pode acontecer. Eu acho que essa é a teoria que faz mais sentido. Que seria a única teoria que, pra mim, justifica o silêncio. Ninguém... A única pessoa que deu qualquer pista foi essa informante. Em 2017, ia fazer 17 anos que o caso tava aberto. Porque provavelmente alguém da gangue morreu, ou acabou... Ou ela foi presa e queria... o que você me dá? Se eu te falar quanto tempo eu perco de cadeia, de tempo de reclusão, se eu te passar essa informação desse caso... Do caso, tipo, sem solução mais famoso da Irlanda. Outra teoria seria que ele teria sido agredido ou morto depois de interromper um assalto ou um assalto planejado no Bank of Ireland. Que aquela galera que estaria lá estaria tentando assaltar o banco. E que o cara, quando o cara encostou pra falar com ele, o cara teria pedido pra ele deixar ele entrar. E ele falou que não. Mas assim, gente, eu acho que essa teoria é um pouco exagerada. Primeiro, porque assalto a banco é extremamente incomum aqui. Mas isso pode não querer dizer nada. Só que em segundo, o prédio em que o Trevor trabalhava não tinha agência bancária, era só escritório. Não, e assim, tipo, o cara... Isso não é motivo pra matar uma pessoa. Não, tipo, e assim, me não deixa tinha entrar. dinheiro no prédio. Me deixa entrar. O cara não deixa você entrar, você vai seguir e matar a pessoa. Sequestrar e matar a pessoa. Eu acho meio... too much. Então... eu também acho. Então, assim, eu não acho sei. que ele foi levado dali, coagido a entrar no carro, levado dali e morto em algum outro lugar. Agora, o porquê? Não, então, e assim, era escritório, não tinha agência bancária lá dentro. Eles não iam ganhar nem caixa eletrônico. Talvez tivesse caixa eletrônico, mas assim. Eles iam roubar o quê? Computador? Eu acho que não tinha nem isso. Mas não tinha cofre, não tinha nada. Tipo, o dinheiro do banco não estava lá. Então, eles iam roubar o quê? Cadeira de escritório e computador. Você vai carregar de que jeito? Então, assim, eu não sei. Se você quer roubar o computador, você vai roubar, tipo, do supermercado, não do banco, que é altamente vigiado. Sim. Tem gente que sugere que pode ter relação com os paramilitares do IRA tentando entrar no prédio para cometer algum atentado. Só que isso foi em 2000, né? Foi depois do acordo da Sexta-feira Santa de 98, e esse tipo de ação do IRA já tinha sido praticamente interrompido naquela época. Não, e se eles depois de 2 dias varreram a cidade inteira e não encontraram nada... E não acharam nada. A visita do Bill Clinton... não acharam nada, nada, então eu acho que não tem relação com o IRA. Sim. Tem gente que acredita que ele pode ter sido morto por mão de obra contratada para silenciá-lo depois dele se deparar com alguma conspiração ou informação no trabalho. Só que assim, não existe, assim, a gente não sabe, a gente não pode afirmar com 100% de certeza. Mas na literatura policial da Irlanda não existem assassinatos corporativos. Tipo. Só que, e também assim, gente, ele tava no primeiro ano, ele era trainee, ele tinha 22 anos, ele não tinha acesso à informação. Não é uma pessoa que trabalha num país igual, tipo, os Estados Unidos, que tem a CIA, ou a Inglaterra, que tem o MI6. O MI6, sabe? A Irlanda não é um país com alto nível de inteligência militar e paramilitar. Tipo, a Irlanda é um país bem tranquilo. Eu acho que eles devem ter levantado isso por ele trabalhar com gestão de ativos. Às vezes ele falam que ele pode ter visto alguma transferência de uma conta para uma outra conta que ele não devia ter visto. Alguém recebendo dinheiro, não sei. Mas não tem nenhuma evidência disso, tá? Não tem nada que sugira que ele tivesse nem acesso a nenhuma informação privilegiada. Eles pesquisaram se tinha histórico, por exemplo, dele fazer denúncia dentro da ouvidoria, não, né? Do compliance.
Então, assim, não tem nada, não tem nenhum indicador, nenhuma evidência que aponte pra esse lado, tá? A única coisa que faz a galera ficar de orelha em pé é por que ele voltou pro escritório depois da festa de Natal, por que ele ficou meia hora lá e por que ele ligou o PC. Eu também não sei, sinceramente. É por isso. Então, é uma coisa que ninguém entende. Assim, eu tava contando esse caso pro meu marido, a gente tava discutindo Esse teorias, é e aí ele falou, por que ele voltou pro trabalho? Esse nível de eficiência no trabalho é uma coisa que eu não consigo entender. Eu dispenso todo mundo do departamento ao meio-dia da sexta-feira. Não, e às vezes, sei lá, às vezes ele só entrou, já que ele entrou lá pra pegar o guarda-chuva, sabe aquela coisa, eu tô aqui, fulano tá aqui, vou bater um papo, vou tomar um chá. Pode Às ser. vezes às vezes quando eu tava em hotel, eu dava uma enroladinha pra sair, conversa com os colegas, toma um café. Sim. Tá chovendo, às vezes vou esperar, vai diminuir um pouco, pra ficar menos insalubre, né? Ou porque ele trombou o cara, e pessoal, vou esperar um tempo pra ver se esse cara sai do portão, né? Sei lá, mas ele ligou avisando antes, então não, né? Não foi por causa do cara. Ele ligou pro colega dele que tomou chá com ele, avisando que ele tava chegando. Então não sei, mas é por isso, por não ser muito normal você voltar pro escritório às 3:30 da manhã no dia da festa de Natal, foi que levantaram essa possibilidade, né? E a última das teorias é uma dívida ou alguma ofensa anterior, tipo prestação de conta, sabe? Mas É esse o termo, né? quantas pessoas de 22 anos têm grandes inimigos e prestação de conta? A menos que a sua família seja uma família da máfia ou uma família de traficantes, que você seja, sei lá, filho do dono do cartel. Você tem 22 anos, que grande dívida você tem? Se é uma pessoa que estivesse envolvida com tráfico, se estivesse envolvida com drogas, mas é uma pessoa que vai pro pub, vai pro banco, trabalhar num banco, sabe? Tipo, não é uma pessoa que trabalha, assim, um super emprego numa casa de show. Sim. Não, Esse lance de dívida ou ofensa sendo reembolsada, ele é considerado possível só porque o cara sumiu no ar, né? É considerada possível, só que não provável. Porque o que acontece, como eu comentei, naquela época, né, você não tinha muita atividade, muita transação em cartão, em pub e tal, muita transação era via dinheiro. Então, assim, muito embora ele não tinha nenhuma atividade bancária irregular, nenhuma mudança de comportamento, nenhum comportamento em comum antes dele sumir, né? Então, não é provável que ele tivesse um hábito de uso de drogas pesadas. Só que como ele sacava pra usar no pub, a gente não sabe se ele não era um cara que usa um negocinho leve de vez em quando. E se tipo, sei lá, de repente deixou de pagar, tava esperando o salário cair, alguém perdeu a paciência. Mas é aquilo, seria assim, parece que é uma coisa muito profissional pra um ladrão de galinha. Exato. Porque, tipo, se ele estivesse devendo 15 mil euros pro traficante, eu ia falar, real. Não. Agora não, ele vem, e aí ele ia tipo, estar num nível. Agora, se ele estivesse Não. se ele estivesse devendo o quê? Sei lá, 100 euros, 100 libras, whatever, qualquer moeda da época, mas... Tem gente que teoriza que esse maluco pode ter ido, que tipo, esse cara de preto pode ter trombado ele no pub, ele falou, eu só preciso passar no trampo, vou sacar e te pago. E que o cara ficou esperando ele, e que que eles se desentenderam por algum motivo, mas assim, eu acho que esse tipo de coisa só acontece... Parece uma reação muito forte. E tem comportamento. Se ele fosse o tipo de pessoa que estivesse devendo 15 mil euros pra alguém, ele já ia ter pedido dinheiro emprestado pros pais, pros amigos. Ele não tinha esse tipo de ele não tava devendo dinheiro pra ninguém, ele não teve nenhuma mudança de comportamento, então ele não pediu nada emprestado, ele não pediu dinheiro emprestado pra ninguém, então nada. Sabe o que pode ter acontecido? Que a gente tem indica. Ele ter sido realmente levado por uma gangue, por traficantes ou traficantes tipo, cafetão de profissional do sexo, confundido com alguém. Pode ser. Alguém confundiu esse cara com alguém e, tipo, esse cara de preto tava esperando fulano que ia passar, sei lá, às 3 da manhã, e daí o Trevor simplesmente passou na frente, o cara confundiu ele. Pode ser. Até porque ele tem um rosto bem comum, se você olha, ele tem bem cara de irlandês, assim, ele parece com todo mundo daqui, que é, tipo, nascido e criado aqui, sabe? De repente o cara de preto tava lá esperando, sentou na escada e o caralho ficou lá meia hora esperando e pegou o cara errado. Seguiu o cara errado. Pode ser, não é difícil não. Não.
No ano passado, o caso completou 22 anos, que era a idade que o Trevor tinha quando ele desapareceu. E eu vou só, pra encerrar, que a gente já falamos bem, eu vou pegar um trecho da matéria publicada no Irish Times no aniversário do caso, em dezembro do ano passado. O nome da matéria é Trevor Deely, família ainda em busca de respostas 22 anos após o desaparecimento em Dublin. Mark Deely renova apelo por qualquer informação que explique o que aconteceu com seu irmão. O irmão do dublinense desaparecido Trevor Deely disse que a família tem o dever de manter todas as opções em aberto até que tenham provas de que ele não está vivo. Nenhum vestígio de Trevor foi encontrado desde as 4h14 da manhã de 8 de dezembro de 2000, quando ele saiu de cena de uma câmera de CCTV do Banco da Irlanda na Harrington Road, em Dublin. Uma campanha de busca e publicidade de alto perfil seguiu seu desaparecimento aos 22 anos. Mark Deely disse ao News Talk Breakfast que a família não é iludida e não espera o inacreditável, mas disse que não tem ideia do que aconteceu com seu irmão. E aí ele fala: fomos uma família de 6 pessoas por 22 anos. Agora somos uma família de 5 pessoas há 22 anos. Ainda estamos procurando respostas. Ele também disse ter muita fé de que a polícia agiria com base em qualquer informação que recebesse. E o maior medo era que o irmão, ele fala entre aspas, acabasse como uma caixa de arquivos em uma estação da Garda. E aí ele fala: precisamos muito da ajuda da população. Pode não ser nada sinistro, mas qualquer informação pode ajudar. Alguém sabe de alguma coisa. E essa é a história do Trevor Deely, gente. Ai, gente, partiu o coração. No dia 8 agora, mês que vem, esse caso vai completar 23 anos. Vai fazer mais tempo que o Trevor tá desaparecido do que ele passou com a família e os amigos dele. É isso. E com essa tristeza, concluímos essa manhã de domingo. Gente, esperamos que você tenha gostado da forma que a gente contou a história. Conta pra gente o que você acha que aconteceu, divide suas teorias com a gente. Todas as teorias são válidas, tá, gente? É engraçado que quando eu tava discutindo com meu marido falou: já pensou que o cara de preto pode não ter nada a ver com nada? E de repente ele só tá com medo porque ele é, tipo, a pessoa mais procurada da Irlanda hoje. E, tipo, vamos supor que ele é um cara que ele não tem nada a ver com a história. E que se ele for falar, era eu, no coisa, ele vai ser imediatamente... Mano, se esse cara for na polícia e falar, era eu, ele vai ser imediatamente preso. Sim. Que é um lado da história que eu nunca tinha pensado. Eu tava tão focada, o que eu falei no começo do vídeo. Pra mim, eu tava tão certa de que o cara de preto tinha alguma coisa a ver, que eu nem... meu marido falou, de repente o cara que tava seguindo ele pode não ser o mesmo cara. Pode ser uma coincidência. Aí eu fiquei tipo... Meu Deus. Sim. Então, assim, nenhuma teoria é muito bizarra, assim. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não tem ideia do que aconteceu às 4h14 daquele dia 8 de dezembro de 2000. Então, conta pra gente o que você acha. Isso. Conte sem medo. Conte sem medo e deixe a sua teoria nos comentários. Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, dá like, comenta. E amanhã, no Spotify, Deezer e qualquer agregador que você encontra podcasts, nós teremos um novo episódio, também de uma pessoa desaparecida. Então, corre lá pra ouvir. Yes. Tchau, boa semana.